Miguel Rodrigues, diretor do jornal e da Rádio Valor Local, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar nesta nossa cerimónia de homenagem aos meios de comunicação local. Miguel, começava por lhe perguntar: informar as populações é o dever de um jornalista. No mundo cada vez mais rápido, quais é que acha que são os riscos de se informar depressa? Às vezes, uma notícia dada com muita pressa pode nos levar a dar informações erradas às pessoas. No caso do Valor Local, e aproveitando a tua pergunta, João, nós tentamos, muitas das vezes, apressar a notícia, mas digamos de forma controlada. Ou seja, primeiro confirmamos as fontes, isso demora tempo, e às vezes isso até pode nos levar muitas vezes a perder a notícia para a concorrência. Algo que nós prezamos muito é a notícia correta para não ter que ser desmentida. Em 12 anos quase de Valor Local nunca tivemos um direito de resposta, nem nunca tivemos uma notícia desmentida. Já perdemos notícias, mas se nós pesarmos uma notícia que nós perdemos face ao facto de nós darmos uma notícia errada, acho que é preferível. E isso nós notámos muito na pandemia. Nós na pandemia tivemos esse trabalho, conseguimos sobreviver como outro órgão de comunicação social à pandemia, mas foi difícil porque nós estaríamos, eventualmente, se dessemos as notícias ao ritmo que nos chegavam, estaríamos ou poderíamos estar, de certa forma, a induzir as pessoas em erro e criar alarmismo nas populações. Nós sabíamos que o nosso site tinha muito alcance, a rádio não existia ainda na altura, mas qualquer coisa que nós dessemos na altura, e porque as pessoas estavam em casa e consumiam muito mais informação, podia ser mal interpretado, podia levar à histeria, podia levar, enfim, ao pânico, e nós tentámos fazer isso de forma controlada. E não só no Conselho da Zambuja, como nos outros conselhos, nós também estamos a operar e de onde nos chegava a informação. Acaba por ser frustrante, às vezes não conseguimos dar a notícia assim tão rápida, mas é preferível esse grau de frustração, digamos assim, ao facto de darmos uma notícia que possa pôr em causa as pessoas, a credibilidade das pessoas, a moralidade das pessoas. Portanto, nós temos este caminho em 12 anos e estamos a manter esse caminho. A internet e, sobretudo, as redes sociais vieram tornar a informação mais acessível a todos, mas também mais passível de escrutínio. Sente que isso pode ser pernicioso? Pode ser complicado. A internet obriga-nos a um ritmo de trabalho muito diferente. É imediato. Uma notícia publicada agora, passado uns minutos, está em todo lado. Leva-nos à questão inicial, que é confirmarmos as fontes. Confirmarmos, no caso da internet, reconfirmarmos, voltarmos a confirmar e colocarmos a notícia finalmente. Às vezes a pressa é inimigo do bom. E nós, sabendo que o imediatismo da internet é uma coisa muito, enfim, rápida, de fácil acesso, muita gente já tem acesso à internet, à informação, temos que ter muito cuidado em toda a informação que nós colocamos no site, por exemplo. Abril trouxe a possibilidade de haver liberdade de imprensa. Acredita que isso hoje é uma realidade ou ainda surgem tentativas reais ou de alguma forma encapotadas de censura? Nós nunca sentimos. Eu desde 1991 tenho carteira profissional. Desde os tempos onde trabalhei até aos dias de hoje não posso dizer que não tivesse existido uma ou outra pressão. Mas no Valor Local nunca sentimos isso. Sabemos que as pessoas às vezes não gostam das notícias, sabemos que as pessoas muitas vezes questionam, mas com o grau de censura, digamos assim, nós nunca sentimos isso. Portanto, o nosso trabalho tem sido um trabalho livre, neste caso 12 anos, sem qualquer tipo de interferências, mas é aquilo que eu digo, às vezes agrada-se, outras vezes não. No decorrer da sua carreira já teve com toda a certeza que lidar com notícias que de alguma forma mexeram com a sua personalidade. De que forma é que se consegue manter a isenção? Com muito calmo. Ou seja, nós temos que pesar os pós e os contras. Nós somos pessoas, não é? Os jornalistas têm preferências, não há um grau de isenção absoluta, por exemplo, ao nível do jornalismo local, nós, e eu moro cá, nasci cá, temos graus de confiança com as pessoas, quer com vereadores, presidentes de Câmara, presidentes de Junta, e muitas das vezes nós temos que pensar se a notícia que nós temos que dar é uma notícia que não vai ao encontro das pretensões dos autarcas, por exemplo, é disso que estamos a falar, mas é importante para a população. E nós temos que aferir, para já, da credibilidade da notícia, da veracidade da notícia,
e depois lidar com o resto. O calo, a experiência nesse campo faz muita falta. Miguel, num contexto de órgão de informação local, quer na rádio, quer como no jornal, a principal característica é ter um jornalismo verdadeiramente de proximidade. De que forma é que acha que o vosso trabalho pode influenciar as pessoas? Pode. Já resolvemos problemas a pessoas que nos contactaram por situações, vamos imaginar, esta é apenas hipotética, um buraco na estrada que durante muitos anos esteve por tapar. Muitas das vezes é difícil chegar aos órgãos autárquicos. O que é curioso é que muitas das vezes as pessoas não vão ter com as autarquias, vêm ter com o jornal. É curioso e não é. Para já significa que o jornal acaba por ser um elo de ligação, porque sabem que indo para o jornal, os autarcas, por exemplo, vão ler a notícia e vão resolver o problema. Isso já aconteceu em algumas situações. E depois, por outro lado, sabendo que o jornal é, neste caso o Valor Local, tem uma amplitude muito grande, e nós estamos em 7 concelhos, acaba por ser, de certa forma, um veículo importante para denunciar as situações, ao mesmo tempo que denuncia as situações e chega naturalmente aos autarcas. E é claro que muitos autarcas ou não sabem, ou a simples forma de aparecer a notícia no jornal acaba por ser um alerta e o assunto muitas das vezes fica resolvido. Miguel, para terminarmos, o Valor Local é um projeto, para além do jornal, como já falámos, também tem uma rádio online. Acredita que é vantajoso trabalhar em ambos os meios e porquê? É vantajoso porque temos sinergias. Nós até 2020, a altura em que lançámos a Rádio Valor Local, em setembro de 2020, em quase plena pandemia, digamos assim, nós tínhamos muita informação que sobrava. Nós íamos a reportagens e gravávamos reportagens. Isto é apenas um exemplo. E o que é que nós fazíamos depois com esses áudios? Não fazíamos nada, ficávamos com eles. A rádio surge porque nós tivemos a oportunidade de nos mudar para o centro comercial e dentro do centro comercial temos acesso a um gabinete que foi transformado em estúdio de rádio. Nós lembramos, então vamos fazer aqui alguma coisa, vamos tentar fazer aqui algo para aproveitarmos todas as sinergias que temos e foi a partir daí que nós criámos o produto, lançámos o projeto e ele hoje está com a qualidade que está, eu sou suspeito, mas com a qualidade que está e a trabalhar da forma que trabalha, portanto é o nosso dia-a-dia. Miguel, agora aqui uma pergunta um bocadinho mais em jeito de provocação, digamos assim. Vamos a isso. O Valor Local teve uma grande intervenção nas autárquicas de 2022. O que destacaria de negativo e positivo na política local? O Valor Local teve um grande destaque em 2013, na política autárquica, nos debates, também em 2017 e em 2022. Em 2022 notou-se mais porque nós já tínhamos a rádio a trabalhar e fizemos, portanto, foram momentos muito quentes na política local. O que é bom e o que é mau? É bom e é mau a proximidade, porque se formos andar para trás, nós temos uma proximidade com todos, conhecemos todos, somos todos de cá. Nós a darmos uma notícia, muitas vezes somos abordados a dizer que, olha, isto correu mal, isto correu bem. Pronto, o jornalismo local é sempre um jornalismo mais perigoso porque nós vemos as pessoas. E no caso do Valor Local, não digo que seja perigoso, mas é um bocadinho, às vezes, mais incomodativo porque nós vamos aos sítios. O jornal não faz informação de gabinete, portanto, nós fazemos reportagens, nós estamos no sítio e isso muitas das vezes cria aqui algum tipo de sinergias entre as pessoas e nós, que seja políticos, seja a população. Não há nada de bom e de mau na política, a política é a política, o jornalismo é o jornalismo. Eu, como costumo dizer, João, factos são factos, sejam bons ou sejam maus, nós não damos nem boas nem más notícias. Não há uma política de boas notícias, isso não existe, são notícias. O que às vezes acontece é que as notícias que são boas para nós não são boas para os outros. E isso a política local naturalmente se reflete. Miguel, muito obrigado pela sua disponibilidade.